aí, pessoal! Camina Samurai Peu na área com mais um vídeo! No vídeo de hoje eu quero falar sobre o porquê a nossa sociedade, as Pandorinhas e principalmente o governo serem contra testes de DNA obrigatórios. Vamos lá! Lá na Europa, na Europa o inferno já reina. No caso, já reina para os caras, ou seja, eles sofrem lá e as Pandorinhas estão de boa. Mas lá, se você acha que o Brasil tá ruim, lá é pior. Lá é bem pior. Lá o negócio tá tão feio que a vermelha, a migdalização e o MDH são praticamente uma única coisa hoje. São praticamente um único grupo. São uma única bolha agora. De tão caçados e marginalizados eles estão. E lá na Europa, dentre as várias leis misândricas que existe uma lei em específico que querem implementar no mundo todo, que é a lei que proíbe o homem de pedir teste de paternidade, ou seja, um teste de DNA. Ele só pode fazer um teste de DNA com a aprovação da esposa. Ele só pode fazer um teste de DNA com a aprovação da sua esposa, da que é dita como a mãe da criança. Ele só pode fazer se ela permitir. Se ele fizer por fora, ele pode ser ou preso, ou o pessoal pode invalidar isso como prova, no caso de um divórcio. E a desculpa que os governos dão lá é de que essa lei existe para evitar divórcio, que isso geraria muitos divórcios e tal, mas que, na verdade, como é que eu posso dizer? O objetivo é só terceirizar a culpa. Ai, como assim, Camila? É assim. Vamos lá. Tem lá o conjunto familiar. Pá, nasce uma criança. Descobre-se que a criança, o pai, não é pai da criança. O que normalmente teria que acontecer? Separação. Primeiramente, nem separação. Primeiro se faria um teste de DNA para comprovar ou não a suspeita. Se der negativo, segue o bonde. Se der positivo, ou seja, ele não é pai da criança, acho que eu troquei as coisas aqui, mas vocês entenderam. Caso mostre que ele não é o pai da criança, ele deveria pedir um divórcio, não ter nada com a criança, afinal, a criança não é dele, ele não teria responsabilidade nenhuma com ele. E como é que eu posso dizer? Ele deveria ambos seguir o rumo. Faz a divisão de bens da maneira certa. O que é dele fica com ele, o que é dela fica com ela, e o que eles construíram juntos aí divide. E aí segue o bonde, segue a vida. O problema é que isso geraria uma demanda gigantesca de não só mães solteiras, mas também de crianças a serem cuidadas pelo Estado. De crianças a serem bancadas pelo governo. De crianças que o governo não quer cuidar, de crianças, de cidadãozinhos que só vão ter algum valor para o Estado quando se tornarem adultos. E para terceirizar toda essa gastança de dinheiro que eles iriam ter, eles proibiram, porque assim o homem é obrigado a ter que cuidar da criança. Se não é dele, ele que se lasque. É isso que o Estado das Pandorinhas pensam. Se ele não for pai, tem sócio afetiva, criação, coisa e tal. É uma coisa que as mimimi lutam pra ter no mundo todo. É uma coisa que as mulheres, as Pandorinhas, lutam pra ter no mundo todo. Porque assim prende um homem a ter que cuidar dela, não importa o quê. Porque a ideia da sócio-afetiva, vamos do geral. Constitucionalmente falando, a ideia da pensão dividiu, mas e a criança? Entre aspas, o genitor que não está com a criança,
ainda assim tem responsabilidades sobre ela. Ele tem responsabilidades ainda ali. Ou seja, ele colaboraria para que aquela criança crescesse num ambiente agradável, crescesse num ambiente, digamos assim, com recursos para isso. Essa é a base da pensão. Só que, primariamente, isso já não cola mais hoje. Porque as pandorinhas trabalham, ou seja, elas teriam o dinheiro suficiente para cuidar de uma criança. Segundamente, elas trabalham, de novo, mas na questão do que? Elas deixam as crianças, elas não estão cuidando das crianças, deixam nos avós. A maior parte das crianças em escolas hoje, você pode ir em um monte de escola. Isso eu sei porque isso também aconteceu com a minha mãe. A minha mãe foi professora durante muitos anos e ela sempre contava histórias sobre isso. Sobre como os pais e as mães eram relapsos. Deixavam a criança na escola para a escola cuidar. Não tinham responsabilidade alguma. E nisso, não caberia pedir a pensão. Já que ambos não têm responsabilidade, acho que o mais correto seria dar para adoção a criança. Aí tá, dividiu coisa e tal. A criança é do cara, ou seja, ele tem uma responsabilidade ali. Sendo que o ideal mesmo, era normalmente o pai ficar com a criança, porque ele é que detém mais recursos. As pandorinhas só ficam com o filho mais tempo, mais por cento das vezes, por causa de um suposto pretexto de que ela é a mãe, ela tem mais direitos, sendo que isso não custa nada. Não vale nada, não fez a criança sozinha. Se tivesse nascido, sei lá, de alguma coisa gênese, dela mesma com ela mesma, se fosse lá um clone, aí era outra história. Mas não é. Não é clone, não é clonagem que tá ali. Ainda, piorando a situação, você leva em consideração que de 10 homens, isso é uma pesquisa real, de 10 homens que fazem teste de DNA, 3 acabam descobrindo que não são pai da criança. Isso é quase 1/3 da população de pais no Brasil. Quase. Não são pais e estão criando um filho que não é seu. Estão gastando tempo de vida com um filho que não é seu. Poderiam estar tendo responsabilidade com outras coisas. E a ideia da pensão socioafetiva é uma ideia mais absurda ainda, que é a ideia de que, mas gerou um vínculo, ou seja, é um vínculo além do sangue e tal, sendo que é pura balela. Só porque gerou um vínculo não significa necessariamente que tem que cuidar. O ideal, nesse caso, vamos tentar dar uma justificativa, tornar isso um pouco mais justo, é deixar o cara escolher se ele quer ou não cuidar da criança. Sem pressão, sem nada. Deixar ele escolher. Se ele não quiser, ele assina um termo ali que ele não tem direito a nada da criança. Qualquer coisa que ela conseguir na vida, ele não tem direito a nada e tal, segue o bonde. Porque a nossa Constituição é de, isso aí é para proteger a criança, porque ela não tem culpa do que os pais fizeram. Beleza, a criança não tem culpa do que os pais fizeram, mas o cara que tem que pagar o pato? O cara tem que pagar o pato? Não. Isso aí é reduzir o homem a cidadão de segunda classe, coisa que a gente já sabe que fazem todo dia. A ideia do exame de DNA ser muitas vezes proibido em muitos países é justamente para terceirizar essa culpa, terceirizar os gastos com isso. É uma desculpa do Estado só para não gastar mais dinheiro. E é uma coisa que os pandorinhas também impulsionam, porque assim elas podem prender homens em relações ou viver do dinheiro que eles quiserem. Podem se separar quando quiser e ficar só de pensão. E a pensão ainda tem dois pesos e duas medidas. Quando é a pandorinha que paga a pensão, o homem é praticamente proibido, entre aspas. Ele não é proibido por lei, mas o judiciário veta quase que qualquer pedido do cara para aumentar a pensão. Agora, se o cara perdeu o emprego, se ele não tem mais como pagar aquela pensão, ele que se lasque. Tem uma frase que diz que quando
as Pandorinhas não podem pagar para cuidar dos seus filhos, não podem ter dinheiro para cuidar dos seus filhos, para pagar pelos seus filhos, o governo dá auxílios. Quando o homem não tem dinheiro para pagar para os seus filhos, para prover para os seus filhos, fazer acontecer para os seus filhos, o governo dá a ele a cadeia. Esse é o motivo de eles não quererem, de toda hora querem que o homem sempre confie nas Pandorinhas, sempre confie nelas, de que essa história de que pai quem cria isso sabe cozido, de que não importa, o filho é nosso, bababá, bibibi. É tudo uma questão só pra ferrar com a vida do cara em prol de uma Pandorinha que normalmente nem liga pra ele. Porque se o filho não é dele, significa que ela traiu, ela quebrou o laço ali. Ela quebrou a questão da fidelidade, que é um dever constitucional, por incrível que pareça. Porque assim, a nossa Constituição, aqui no Brasil, isso é uma coisa até que se deve saber e falar para todo mundo. Na nossa Constituição, o adultério já não é mais crime. Só que, para vetar isso e parar um pouco as asinhas de todo mundo, dar uma parada nas asas, o que ocorre? Se aquele que adulterou, se você tiver provas, se for mostrado provas que houve um adultério, que houve uma traição, tem a separação, coisa e tal, mas ele perde direito à pensão. Daí não importa se é ou não o pai. Provou que teve a traição, ele pode pedir para não pagar a pensão. E não importa que juíza feminimi seja. Ela tem que obedecer porque isso é parte do Código Penal. Isso é básico no Código Penal das Relações. Traiu, perde direito à pensão alimentícia. Tem a divisão de bens tudo, mas perde direito à pensão alimentícia. Teve um relato de um cara que disse que a mulher dele, a Pandorinha dele, disse que ia tirar tudo dele no divórcio e ainda falou na frente dos juízes, isso foi aqui no Brasil, de que traiu ele. Aí eu pensei, mano, essa Pandorinha é muito burra, velho. Pelo amor de Deus. Falar isso na frente do juiz, agora ele pode pedir pra não pegar pensão. E não vai ter nem o que dizer. O juiz não vai poder nem coisa porque a audiência as audiências são gravadas. A audiência de vara de família e tudo mais é gravada. Tem o escrivão e tem a gravação. Porque caso aconteça alguma coisa, a polícia pode pegar essas gravações. Aí não tem o que fazer. Ou seja, essa história de que o teste de DNA, a gente evita de fazer teste de DNA porque aumenta divórcio, não. Eles não querem que você faça teste de DNA para saber se o filho é seu ou não, só para poder fazer você pagar o pato e não eles. Sendo que se o teste de DNA fosse obrigatório para ambos os pais, a gente poderia, por exemplo, prescrever remédio para caso de doenças genéticas, ou até mesmo ver se houve fraude de paternidade no quesito de que nenhum dos dois é o pai. Às vezes ocorrem erros nos hospitais. De acabar uma criança ser trocada ou ser levada. Isso não é incomum, não. Mas o pessoal não liga pra isso, porque é tudo em prol da Pandorinha. Aqui é o Caminho Samurai Pio, curta, comenta, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e até a próxima!